Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias do Vasco aí hoje, né? O Vasco que tenta contratar jogadores para a temporada. Bem, vamos ter voltas de jogadores que estavam emprestados a outros clubes nessa temporada. Também vamos falar aqui da situação envolvendo a reunião com o Germancano e a demora para anunciar o Zé Ricardo. Já está irritando demais ao torcedor vascaíno, mas antes já sabe, já vai deixando aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco e ficar sempre bem informado com as novidades, as notícias do Vascão. Se inscreve aí se você está mexendo pela primeira vez, me ajuda aí a chegar a 155 mil inscritos, falta muito pouco. Também compartilha aí com seus amigos se você já conhece aqui o nosso canal, gosta aqui do nosso conteúdo, dá essa moral, explode o vídeo de like também. Bom, pessoal, o Vasco aí que tenta resolver a situação do argentino Germancano. Hoje irá acontecer aí a tão esperada reunião entre os representantes do jogador e também aí o Vasco, né, para decidir se o jogador irá continuar ou não na próxima temporada no Vasco. O fato é que o contrato do Germancano se encerra agora no próximo dia 31 e ele irá sair do Vasco em caso de não acerto aí, principalmente da dívida que o Vasco tem com o atleta de mais de 3 milhões de reais. O Vasco que tenta resolver essa situação porque já está demorando demais começar o ano de 2022 para o Vasco, né? A gente já está vendo a grande demora, a grande enrola, para falar melhor, traduzindo melhor para o torcedor, a grande incompetência do presidente Jorge Salgado, e o que a gente está vendo aí é essa demora demais para anunciar profissionais para vir trabalhar dentro do Vasco, né? Isso emperrou que o Vasco tentasse aí resolver essa situação mais rápido do Germancano, e também tem outros jogadores como o Daniel Amorim, que o torcedor até mesmo quer que ele permaneça em 2022, seguem totalmente indefinidas essas situações aí, tanto do Germancano e também do Daniel Amorim. E hoje podemos ter, quem sabe, uma grande novidade, se o Cano vai ficar de vez ou se ele vai sair realmente do Vasco. Deixe nos comentários se você acha que o Cano deve ficar no Vasco, se você acha que ele vai sair do nosso clube. O fato é que se não pagar essa dívida aí, não sei se o Vasco vai conseguir permanecer com o atleta. Ele está sendo sondado em outros clubes, né? A gente já falou aqui de vários clubes que especularam o Germancano. Ele ainda dá preferência para o Vasco para ver se o Vasco vai conseguir renovar o seu contrato, né? Vamos esperar ver se vai ter novidades. O torcedor do Vasco também espera aí ver a situação do Zé Ricardo, né, cara? O treinador que ainda está lá no Catar, até agora o Vasco não oficializou a contratação do Zé Ricardo, tá demorando demais para fechar aí esse negócio, né? Infelizmente, a grande incompetência que gera o Vasco, que está por volta do Vasco, cara, é gigante, mano. Não tem falta que, tipo, velho, todo dia a gente tá falando disso aqui, desse assunto, é um assunto que já tá ficando chato. Parece que o Jorge Salgado somente está assim, mano, não tá fazendo nada. Um time grande igual o Vasco não pode ficar um mês parado, um mês totalmente parado, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma melhora de nada, meu amigo. Não aconteceu nada dentro do clube. Eu não sei a parceria que o Vasco fez com a Carol Paiva, mas no futebol, no campo, cara, não aconteceu absolutamente nada. O torcedor vascaíno não sabe como que vai ser a temporada de 2022 e como ela irá se iniciar. Eles devem estar achando que o Vasco vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série B sozinho. Os outros adversários já estão se reforçando, com certeza. Assim que carimbar o rebaixamento do Grêmio, ele também vai começar a se reforçar. Não vai ser somente outros times que já estão na Série B, que estão garantidos, que já estão se reforçando. E tudo isso que está acontecendo no Vasco me deixa preocupado, porque está mostrando ao mercado, o mercado tanto de jogadores, de treinadores, de dirigentes, que o Vasco é uma desorganização total, que é uma zorra, que nada mudou dentro do clube durante anos. Por isso nenhum jogador quer vestir a camisa do Vasco, por isso técnicos de ponta não querem treinar o Vasco. Mesmo se tivesse dinheiro aí, ninguém quer trabalhar na instituição que é totalmente bagunçada, que é essa zona que é o Vasco da Gama, e por isso que os caras preferem jogar no Cuiabá, e a gente tem que aguentar também humilhação de empresário, de Aleph Manga, de jogador medíocre, jogador de time pequeno, que não quer vir jogar no Vasco por isso. Prefere jogar em time mediano para pequeno na Série A do Campeonato Brasileiro do que jogar no Vasco. Esse é o retrato do Vasco, essa é a imagem do que o Vasco está passando para o mercado, e eu tenho razão, disso eu tenho razão, tenho certeza absoluta que isso está acontecendo dentro do clube, não somente hoje, esse ano que passou também aconteceu isso, tanto que as contratações que a gente viu no Vasco foram só de refúgio, jogadores rejeitados por todos os clubes que passaram. E isso tende a acontecer também em 2022, porque é a mesma gestão, é o mesmo presidente de M que está dirigindo o Vasco. Bom, e agora vamos falar aí desses jogadores que estão sendo especulados, mas é certeza que dois jogadores
que estavam emprestados pelo Vasco, que pertencem ao Vasco, irão retornar à próxima temporada e serão reavaliados aí pela comissão técnica do Vasco, provavelmente é do Zé Ricardo, né? Se ele fechar logo, se o Vasco anunciar não der para trás, assim como foi com o Ricardo Gomes, provavelmente aí o Thiago Reis, que esteve emprestado ao Confiança na Série B do Campeonato Brasileiro, que tem contrato com o Vasco até o final de 2022, e também o meio-campista Lucas Santos, que também esteve emprestado na Série B ao Brasil de Pelotas, inclusive foi devolvido ao Vasco já em outubro pelo Clube Gaúcho, né? O jogador também tem contrato até 2022 com o Vasco, deverão aí retornar ao nosso clube, deverão ter seus nomes avaliados aí pela nova comissão técnica do Vasco, vão continuar aí jogando no Vasco, né? Fato é de que os jogadores não viraram o que a gente esperava deles assim que eles surgiram lá na Copinha, né, cara? Foi um grande estouro, tanto o Lucas Santos, também o Thiago Reis, principalmente o Lucas Santos, né? Um jogador muito habilidoso, tinha uma boa técnica, tinha força, né? Porque você vê ele baixinho, mas ele conseguia passar tranquilamente para os zagueiros de 2 metros. A gente esperava muita coisa desses dois jogadores, tanto que a multa dos atletas era altíssima aí, a multa rescisória dos jogadores, e não deram em nada, né? O Lucas Santos chegou a ser emprestado ao CSKA Moscou da Rússia, foi devolvido porque não se adaptou, também o clube russo não quis comprar o jogador, e ele veio devolvido para o Vasco, teve pouquíssimas oportunidades, e quando entrou, deixou muito a desejar. Foi muito criticado, principalmente pelo torcedor vascaíno, pelas péssimas atuações. Foi emprestado aí ao Brasil de Pelotas no início dessa temporada. Jogou poucos jogos, com um pouco menos de 17% dos jogos do Brasil de Pelotas na temporada, e com certeza não agradou e foi devolvido ao Vasco. E o jogador vai ter que repensar em muito a sua carreira. Ele ainda tem vontade de ser jogador de futebol, dar a volta por cima, tentar ser um pouco melhor do que ele foi até agora, né? Apesar dele ser jovem, com 22 anos apenas, eu acho bem difícil que o Lucas Santos vai se tornar algo grandioso ainda na sua carreira. Pode até ser, para isso ele precisa, lógico, estar com a cabeça no lugar e ter comprometimento aí com o clube. A mesma coisa o Thiago Reis fez mais pelo Vasco do que o próprio Lucas Santos. Ele andou fazendo gols, até mesmo nessa temporada passada de 2021, ele balançou as redes em alguns jogos no Campeonato Carioca e deverá ser reavaliado aí. Quem sabe a permanência do Thiago Reis seja mais fácil de acontecer do que a do Lucas Santos, e vamos aguardar. Deixe nos comentários se você gostaria que algum deles fossem aproveitados ou se você dispensaria os dois ou repassava eles para outros clubes emprestados novamente. E também pode retornar ao Vasco, essa é a especulação. Ontem a gente trouxe vários nomes de jogadores aí especulados, é o atacante Rossi, né? E ontem o Bahia que perdeu aí de virada para o Atlético Mineiro, o Atlético acabou se sagrando campeão brasileiro, e tudo indica que o Bahia será rebaixado para a segunda divisão, e isso pode ser benéfico para o Vasco se tiver interesse na contratação do Rossi. Obviamente o Bahia deverá fazer uma grande reformulação do seu elenco, e pode ser que o Rossi saia do clube baiano e venha parar no Vasco, né? Até porque o Rossi também está com o contrato se encerrando lá no clube baiano, quem sabe pode fechar de graça com o Vasco. Aí o Vasco terá que acertar as bases salariais se ele tiver interesse em jogar com a nossa camisa, né? O jogador já declarou inúmeras vezes que criou uma paixão pelo clube, pelo torcedor do Vasco, já diz que quem joga no Vasco vira vascaíno, é instantaneamente torcedor do Vasco, né? Não tem jeito, e com certeza cria uma grande identificação com o clube, principalmente aqueles que vão bem com a nossa camisa. E o Rossi foi muito bem na sua passagem em 2019, esse ano caiu bastante o seu futebol, tanto que o Bahia, o time como um todo, que tem um elenco 1000 vezes melhor do que o do Vasco, está caindo para a segunda divisão, e o Rossi está muito mal também com a camisa do tricolor. Vamos aguardar, ver se vai ter, quem sabe, um possível avanço. É o final do Campeonato Brasileiro que devemos ter mais novidades. Vamos aguardar. Deixe aí nos comentários se você gostaria de ver o Rossi novamente vestindo a camisa do Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente. Forte abraço, saudação vascaína a todos e é nóis!